exemplo, né, em relação ao losango ainda, né, ao estudo da área do losango. Exemplo 1. Determine a área do losango cujo lado mede 6 decímetros e um dos ângulos internos mede 120 graus. Então já está aqui o nosso losango, né? O balãozinho, né? A, B, C, D. O lado é 6. Lembre que no losango, né, os lados são todos iguais. Né? Então aqui é 6, 6, 6, 6. Né? E um dos ângulos internos, esse ângulo aqui A, ó, é 120 graus. Ó. Aqui é 120. Então, observe, se eu quero a área do losango, ó, a área do losango, aí você tem que lembrar da fórmula. Vai ser o quê? A diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2. Tá? Então, quem é a diagonal maior? A diagonal é o segmento, né, que une, que liga dois vértices opostos. Então, ó, BD, ó, é uma das diagonais. Ó. A outra diagonal é AC. Tá? Então, a diagonal maior vai ser, ó, o segmento BD. BD, tá? Segmento assim, ó. E a diagonal menor, Dzinho, né, vai ser o segmento AC. Né? Diagonal maior, diagonal menor. As diagonais, a gente sabe que no losango, as diagonais, ó, elas se cruzam, se interceptam, né, formando num ponto aqui, ó, que é o ponto médio, né? E elas se interceptam, né, formando um ângulo de 90 graus. Ó. Então, eu vou aumentar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Tá? Então, o ponto O de intersecção, ó, divide a diagonal ao meio. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, OB, que tem a mesma medida de OD. Né? OB e OD são iguais. Se aqui é 3, aqui é 3. Da mesma forma, AO e OC tem a mesma medida, tá? Então vamos lá, diagonal, vamos encontrar as diagonais. Se você olhar bem aqui, ó, as diagonais, ó, elas dividem essa diagonal aqui, ó, AC, divide o ângulo de 120 graus, ó, ao meio, tá? Então, ó, fica 60 graus, 60 graus. Então, prestando atenção nesse triângulo aqui, ó, AOB, você percebe que ele é um triângulo retângulo em O, tá? E você tem esse ângulo aqui, ó, que é de 60 graus, tá? Então, eu posso relacionar o que? Utilizar aquelas relações trigonométricas no triângulo retângulo, que é o seno, cosseno e tangente de um ângulo. Veja, se eu tenho esse ângulo aqui de 60, esse lado AB aqui, ó, é oposto ao ângulo de 90. Então, aqui é a nossa hipotenusa. Tá? Então, eu posso achar, ó, o cateto oposto. Ó. O cateto oposto é BO, OB. Ó. Eu vou chamar esse cateto oposto aqui, ó, de X. Tá? Então, olhando esse triângulo aqui, ó, vou destacar, ó, esse triângulo, né? OB, não, AOB, ó, esse triângulo aqui, eu posso usar o que? Aquelas relações, né? Qual é a relação que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno, né? Então, ó, eu sei que, vamos botar aqui, ó, o seno de 60 graus é o cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. Então, olha, o seno de 60 vai ser igual. Cateto oposto, olha. Quem são os catetos? Os lados que formam o ângulo de 90. Então, para 60 graus, ó, o cateto oposto é o cateto OB, ó, que é X. Dividido pela hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90, 6. Então, eu tenho que o seno de 60 graus é x sobre 6. Só que o seno de 60, né, eu tenho aquela tabelazinha, né? Ângulos notáveis, novamente, ó, 30, 45 e 60. Aqui a gente vai escrever, ó, o seno e o cosseno. Só é colocar, ó, 1, 2, 3, depois 3, 2, 1. Né?
1, 2, 3, 3, 2, 1. Aí coloca 2 embaixo de todo mundo. Dois embaixo de todo mundo. E raiz onde não tem 1. Tem 1, então não bota raiz. Aqui não tem 1, aí coloca a raiz aqui em cima. Não tem 1, ó, raiz. Não tem 1, raiz. Não tem 1, raiz. Aqui tem 1. Então, seno de 30 é meio, seno de 45, ó, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 é meio. Observe que o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, ó, o seno de 60 deu quanto? O seno de 60, ó, raiz de 3 sobre 2. Ó. Então, seno de 60, eu vou substituir aqui, ó, vai ficar ó, raiz de 3 sobre 2, que é igual a x sobre 6, tá vendo? Seno de 60. Seno de 60. Então, eu tenho uma fração igual a outra, uma proporção, eu vou fazer aqui, ó, meios e extremos. Então, vai ficar 2 vezes x, 2x, que é igual a 6 vezes a raiz de 3. Aí, esse 2 está multiplicando, né? Passa para cá dividindo. Ó. Então, quem é o nosso x? Vai ficar 6 vezes raiz de 3 sobre 2. Logo, o nosso x vai ser o que? 6 por 2 dá 3, né? 3 raiz de 3. Acabei de achar quem? O valor do x, ó, que é OB, né? OB, tá vendo? Que é 3 raiz de 3, tá? Mas vamos lá, ó. Quem vai ser a diagonal maior, né? Que é o segmento BD. Ó. Veja, como esse ponto O divide a diagonal ao meio, né? Eu sei que OB e OD têm a mesma medida. Então, aqui também é x. Ó, né? Aqui é x. Então, a diagonal maior, que é BD, vai ser x mais x, 2x. Né? Então, vai ser 2 vezes 3 raiz de 3. Ó. Então, ó, logo, né? A diagonal maior vai ser quem? 2 vezes x. 2 vezes 3 vezes raiz de 3. A diagonal maior vai ser 6 vezes raiz de 3. Achei a diagonal maior. Vamos agora achar a diagonal menor, que é Dzinho, né? Que é o segmento AC. Ó. Observe que AO e OC têm a mesma medida, né? Então, olhando novamente para esse triângulo AOB retângulo em O, né? Esse lado aqui, ó, AO é o cateto adjacente a 60, né? O cateto adjacente. Aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto que adjacente. AO. Então, esse cateto adjacente a O aqui, ó, eu vou chamar ele de aqui, AO, né? Vou chamar de Y. Pronto, Y. Ah. Então, ou se você quiser, você pode deixar assim mesmo, AO. Então, qual é a relação, né, que usa cateto adjacente hipotenusa? Cosseno, né? Então, ó, o cosseno de um ângulo qualquer, né, o cosseno no triângulo retângulo, o cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então vai ficar assim, ó, o cosseno, né? O cosseno de 60 graus é igual. O cateto adjacente, veja, 60 está aqui, né? Está aqui o nosso triângulo. Olha os catetos quem são, ó, AO e OB. Em relação ao ângulo de 60, ó, o cateto oposto é x e o cateto adjacente é o que está aqui, ó, é AO. Então, o cateto adjacente é AO, vou colocar assim, ó, AO, né, o segmento AO, cateto adjacente, ó, AO, pela hipotenusa que é 6. Beleza? Só que o cosseno de 60, ó, cosseno de 60, ó, cosseno de 60 é meio. Então, isso aqui eu vou substituir por meio. Então, vai ficar assim, ó, meio é igual a AO, né, sobre 6.
AO. Se você quiser, você chama AO de Y, né? Tanto faz. Fazendo aqui meios e extremos, né? Uma fração igual a outra, então vai ficar, ó, 2 vezes AO, né? É igual a 6 vezes 1 a 6. 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Então, quem vai ser AO? 6 por 2, que vai dar o quê? 3. Então, ó, AO é 3, né? Ora, se AO, o segmento AO, né, que é o cateto adjacente a 63, ó, então se aqui é 3, né, aqui é 3, OC também é 3, né, porque esse ponto aqui, ó, divide a diagonal menor ao meio. Então, quem vai ser AC, né? Então, logo, né, AC, a diagonal menor, né, Dzinho, vai ser AC, ó. Ó, quem é AC? Se AO é 3, então aqui vai ficar, ó, 3 mais 3, ó. Então vai ficar 6, ó, 2 vezes 3, ó. Logo, Dzinho é 6, diagonal menor. Então, acabei de encontrar a diagonal maior e a diagonal menor. Então vamos à nossa resposta. Resposta vai ser a área do losango, vai ser a diagonal maior Dzão, ó, que é 6 raiz de 3, vezes a diagonal menor, que foi 6, sobre 2. E isso vai ser igual a área, vai ser, ó, 6 vezes o 6 aqui, ó, dá 36, né? 36 raiz de 3 sobre 2. 36 por 2 vai dar o que? 18 raiz de 3. Ó. 6 vezes 6 dá 36. Dividido por 2, 18. Vezes raiz de 3. Está aqui a nossa resposta final. 18 raiz de 3. Tá? Como a unidade que ele está utilizando aqui é decímetro, aqui vai ser, ó, decímetro quadrado. Tá? Então vai dar 18 raiz de 3, o que? Decímetros quadrados. Essa é a nossa resposta final. É isso aí. Espero que você tenha entendido.